como deve ser o culto público a Deus. Hoje nós entramos no capítulo 22 da Confissão. Eu espero que vocês leiam. Nós temos falado, não deixe de ler, ela está no Google, se você colocar lá você vai achar. Leia, medite nas verdades desse texto escrito há mais de 300 anos, todo pautado na palavra de Deus para a sua edificação. Separe um tempo para ler os textos, os versos bíblicos que fundamentam esse texto tão maravilhoso que nós temos usado como norte para nos guiar na palavra. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Um dos pilares da verdadeira fé cristã é somente a Escritura. E é tão importante que nós não nos esqueçamos disso jamais, que o Senhor não permita. Nós estamos vendo na confissão e ela nos dirige para nos orientar naquilo que cremos e por que cremos, no que fazemos e por que fazemos. Por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé, no que cremos, e de prática, no que fazemos. Nós podemos usar um material, lermos bons livros, mas nunca esses ensinos podem se sobrepor à palavra. Pelo contrário, eles têm que se submeter à palavra. E para que a gente possa, então, entender se um determinado livro que eu estou lendo, ele está correto, devo fazer como os irmãos de Bereia, examinando tudo nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Essa é a nossa base. Porque se nós perdermos a Escritura como base, irmãos, então tudo vai ruir. Se a base não estiver bem solidificada, firme, se tiver com rachaduras, pode entender que se o prédio for de 100 andares, vai chegar lá e vai ruir tudo. Nós temos a palavra de Deus que Deus deixou para nós, hoje é a nossa única base. Dirigido sim pelo Espírito, mas o Espírito que fala por meio da palavra que Ele inspirou. E hoje nós vamos ver o que nós cremos sobre a adoração religiosa, o dia do Senhor. Vamos ver um pouco do culto especificamente. E nos próximos estudos vamos, se o Senhor permitir, caminhar nisso. E aí nós temos duas palavras, adoração e religiosa. O que é adorar? Esse é um termo muito confundido hoje. As pessoas confundem adoração. E o que é adorar? Aqui uma definição simples. Adorar é uma ação que demonstra respeito, admiração, consideração, reverência e honra a alguém ou algo que se considera uma divindade. Pessoas adoram coisas. Há religiões que adoram coisas, animais, natureza. Você pode adorar a Deus, ou a falsos deuses, ou a coisas, ou a pessoas. A adoração é uma ação inspirada pela dignidade, talento, poder, honra e glória de alguém ou de algo. Então, para nós, adorar a Deus tem essas implicações. Eu estava hoje pela manhã, estou lendo um livro de um pastor que eu amo muito, o pastor Irving Lutzer. Ele faz uma citação de William Temple, ele diz: adorar é despertar a consciência a respeito da santidade de Deus. A adoração tem tudo a ver com a santidade de Deus. Alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar nossa imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus e devotar a vontade ao propósito de Deus. E mais à frente ele diz, isso é muito importante, aquele que adora sem base na palavra de Deus
está apenas tendo um encontro emocional consigo mesmo. Hoje, muitos movimentos de adoração que não são centrados na palavra, são centrados no emocionalismo muitas vezes. Por isso que a gente vai examinar e deve examinar tudo à luz da palavra. Os cristãos adoram só a Deus e o Deus da Bíblia. O único Deus. Mas não, a Bíblia fala de outros deuses, nós vamos ver inclusive, não, outros deuses sempre com D maiúsculo, porque não há outros deuses. Só há um Deus. Há falsos deuses. Mas um único Deus, um único verdadeiro Deus. E aí, às vezes, a gente fala, eu adoro meu filho, eu adoro bombom sonho de valsa. Não, nós não adoramos pessoas nem coisas, nós adoramos a Deus, porque a adoração é a reverência a alguém, a Deus. Só a Deus, você já usou essa expressão, não use mais. Adorar é somente a Deus. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas, gostamos de coisas. Não use a expressão adorar para qualquer outra realidade a não ser a Deus. E no nosso meio, na igreja evangélica, é muito comum confundir adorar com o quê? Louvor. Com cânticos. Mas adorar, nós adoramos por meio de cânticos? Sim, nós adoramos por meio de cânticos, adoramos a Deus. Mas adoração, à luz da Escritura, é muito mais do que cantar louvores, cânticos a Deus. É muito mais que isso. A verdade é que se eu não adoro a Deus com a minha vida, então eu não adoro a Deus com louvor. Se você, durante a semana toda, você não está com uma vida de adoração, e aí, como é que é essa vida de adoração? É uma vida que, no que eu faço, eu demonstro respeito, admiração, consideração, reverência e honra ao Senhor, aí, diante da sua santidade, de quem Ele é digno, do seu poder, honra, ou seja, se eu levar em consideração tudo isso na minha vida, então eu estou adorando, porque se eu levar em consideração diante de Deus isso, eu vou viver uma vida que o glorifique. E aí então eu posso adorar também com música, com cânticos, com louvores. A palavra diz que nós devemos fazer algumas coisas para a glória de Deus, é isso? Não. Fazei tudo para a glória de Deus. Isso é adorar a Deus. Como nós nos relacionamos em casa, como nós nos relacionamos no trabalho, no trânsito, no esporte, seja onde nós estivermos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Nós estamos adorando a Deus dessa forma. A segunda palavra que diz lá é adoração religiosa, e aí a gente tem que fazer algumas ressalvas aqui. A palavra religião, ela tem alguns significados. Ela pode ser a crença na existência de um poder, um princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Nesse sentido, religião, para aqueles que creem em Deus, está correto. Mas ela tem outros significados, é uma postura intelectual e moral diante disso. Nesse sentido também, o que nós cremos é, de certa forma, religião. Ou é um sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais próprias de um grupo social, estabelecidos segundo uma determinada concepção de divindade e de sua relação com o homem. Nós temos princípios, nós temos base na Escritura. Então, nesse sentido, a fé cristã é também uma forma de religião. Mas quando nós criticamos isso, é esse quarto conceito. Observância cuidadosa e contrita de preceitos religiosos, devoção, piedade e fervor, que visam obter a salvação. Aí é religião, e essa religião é falsa. E aí você pode ler a Bíblia, você pode vir ao culto, você pode dar oferta, você pode cantar.
sem ter crido no Evangelho, isso é religiosidade. Você fazer algo para agradar a Deus, e essa é uma religiosidade falsa, ainda que no meio da igreja. Mas há práticas, e nós vamos ver que a palavra estabelece. É por isso que nós sempre fazemos a ressalva da palavra religião, porque o alvo dessas práticas, das doutrinas, das bases, das crenças, ela é Deus. Quando a palavra estabelece critérios para o que nós fazemos, ela não está dizendo eles são um fim em si mesmo, mas é que eles visam a Deus, visam a glória de Deus. E então o alvo é não a religião em si, mas o Deus da Escritura, um relacionamento com Deus. A fé cristã, então, tem práticas religiosas, mas o alvo delas é que nós conheçamos a Deus, nos relacionemos com Deus. E aí, então, nós vamos ver, de acordo com a confissão, por que, definidas essas duas palavras, por que o homem deve, e isso é para todo ser humano em toda a história, deve adorar a Deus. E o texto lá diz assim, da confissão: a luz da natureza mostra que existe um Deus, que tem senhorio e soberania sobre todos. Esse Deus, ele é justo, ele é bom e faz o bem a todos. E que, portanto, deve ser, diante de quem ele é, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Esse texto resume vários versos da Escritura. O homem deve adorar a Deus. Qual? Todo ser humano criado deve adorar a Deus, deveria adorar a Deus. Isso, irmãos, é tão importante isso. Nós não adoramos a Deus porque Deus precise da nossa adoração. Ele não necessita de nada, Ele é Deus. O que nós precisamos entender é que o fato de ter sido criados por Deus, é por isso então que nós deveríamos adorar a Deus. Não é que Deus precise que um grupo de pessoas se reúne todo domingo para adorá-lo, porque para inflar o seu ego. Deus é Deus, Ele não precisa. Mas nós somos criados, o ser humano foi criado para isso, para adorar a Deus, adorar ao seu Criador. Nossa existência, isso não é só para cristãos, a nossa existência como ser humanos deveria se pautar na adoração a Deus, na adoração naquele sentido de uma vida para Deus em tudo que nós fazemos. Mas nós sabemos que isso não acontece por causa do pecado. Deus deveria ser adorado por quem Ele é. Essa é a razão. É muito importante a gente entender por que a gente canta, por que a gente louva, por que nós fazemos coisas para Deus, porque Ele precisa? Não, é porque Deus nos criou para isso. E outra, não vai haver sentido e significado para a nossa vida sem que isso aconteça. É só olhar o mundo à nossa volta, as inúmeras religiões. Paulo, escrevendo um texto que nós citamos muito, Romanos capítulo 1, versos 20 a 21, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que o homem deveria adorar a Deus, mas ele não faz. Olha o que o texto diz de maneira tão clara. Lembra que nós lemos: a luz da natureza mostra que existe um Deus. Qual a reação que nós deveríamos ter? Bom, eu quero saber quem é esse Deus. A partir do momento que nós fomos gerados, que crescemos e começamos a ter um pouquinho de compreensão, eu quero saber, bom, existe tudo isso aqui, e eu existo dentro desse universo, e alguém fez isso, e eu preciso conhecer a Deus, eu preciso dele. Mas por causa do pecado, o que o homem faz é exatamente o oposto. Ele foge de Deus, ele não quer a Deus, ele se opõe a Deus. E é isso que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 1, versos 20 a 21. Pois desde a criação do mundo,
os atributos invisíveis de Deus, porque Deus é espírito, ele não pode ser visto, ainda que ele tenha se manifestado em carne, nós vamos vê-lo um dia na pessoa do Filho. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade ou a sua natureza divina, o que Deus é, apesar de ser espírito, têm sido vistos claramente. De que forma? Sendo compreendidos por meio das coisas que Ele criou, criadas por Ele, de forma que tais homens são indesculpáveis. O universo mostra a existência de Deus, isso deveria fazer com que eu fosse a Deus e adorá-lo, mas eu não faço, e aí o homem é indesculpável diante disso. Não existem inocentes, não existem pessoas que não saibam da existência de Deus. Ateus mentem para eles mesmos, eles sabem que Deus existe, porque a palavra de Deus diz que eles sabem. Porque tendo conhecido a Deus, e aí entra, bom, eu conhecia Deus, o que eu deveria fazer? Glorificar a Deus. Mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram, e aí Paulo vai dizer como isso acontece: adoram o homem, negam a existência de Deus, se dizem intelectuais, inteligentes, Deus não existe, e são estúpidos à luz da palavra de Deus. O homem foi criado para adorar a Deus, mas como ele decidiu se opor a Deus e pecar contra Deus, ele não faz, muito pelo contrário, ele quer distância de Deus, apesar de saber disso, de acordo com a palavra de Deus diz, ele é indesculpável. Deus é digno de ser adorado. Digno é uma palavra que significa merecedor. Deus merece, Ele não precisa, irmãos. Deus não precisa. Se Deus tivesse qualquer necessidade, Ele não seria Deus. Mas porque Ele é Deus, Ele é digno, Ele merece ser louvado, adorado, reverenciado, temido, amado. Salmo 96, verso 4. Olha que a expressão, o salmista define e aí ele justifica porque nós fazemos algo. Salmo 96, 4. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque o Senhor é grande, porque Ele é quem Ele é digno de louvor. Ele não precisa de louvor, Ele é digno de louvor. Isso muda, irmãos, a nossa concepção. Eu louvo a Deus por quem Ele é, não porque eu tenho que fazer, porque Ele precise. Eu louvo a Deus por quem Ele é, e por Ele ser quem Ele é, eu louvo a Deus pelo que Ele fez por mim. Por Ele ter mudado a minha natureza, que era oposta a Ele, e agora por isso eu posso louvá-lo. Os deuses aí, eles estão com D minúsculo. Não existem outros deuses. Há um único Deus. Existem pessoas que acreditam em falsos deuses, mas só existe um Deus. Existem hoje 1,3 bilhão de muçulmanos que adoram Alá, que não é o Deus da Bíblia, é um falso Deus. Não existe. O que Maomé, a visão de Maomé, se ele teve alguma, e eu quero crer que teve, não foi de Deus. Não foi um anjo de Deus que se manifestou lá. Se houve realmente um anjo que ordenou que ele escrevesse, não que ele, mas que depois ele orienta alguém para escrever, o livro dos muçulmanos, o Alcorão, não foi o Deus da Bíblia. Paulo diz que ainda que um anjo de Deus vier trazer um outro evangelho, seja amaldiçoado. Se ele viu algum anjo, e isso pode acontecer, não foi de Deus.
E aí então há um Deus, eu estou citando um. Qualquer outro Deus que não seja o Deus da Bíblia é um Deus com D minúsculo, é falso. O único Deus é o Deus da Escritura. Salmo 145, verso 3, diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites, na versão NVI. É por isso que ele é merecedor. E sabe qual é o benefício para nós, irmãos? Que quando nós louvamos, nós vivemos uma vida de adoração, aquilo é algo que nos traz sentido, significado, esperança, alegria. O benefício é nosso, da graça de Deus, em adorá-lo, em vivermos para a sua glória. Um dos textos mais claros sobre a soberania de Deus no universo, a razão dele ter criado tudo, e o porquê nós devemos adoração a ele, Apocalipse capítulo 4, verso 11, é um texto que eu gosto muito, e cito sempre aqui. Ele tem essas explicações, a soberania de Deus, a razão dele ter criado tudo, e por que nós devemos adoração a ele. Apocalipse 4:11 diz assim: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Todas as coisas implica eu em você. Por que eu devo dar glória, honra, louvor, temor, adoração a Deus? Porque Ele criou todas as coisas, inclusive a mim. E eu, como um ser racional, criado à imagem e semelhança, então eu deveria adorá-lo. Essa é a nossa resposta ao Deus Todo-Poderoso. O homem deveria adorar a Deus, mas o rejeita. Por isso não tem significado na vida. Irmãos, uma pessoa que não crê no Evangelho, pode ser quem for, pode ter o que tiver, não tem significado, não tem sentido, não tem esperança. Os cristãos devem adorar a Deus, devemos adorar a Deus com nossas vidas. Não só nos cânticos, também nos cânticos, mas a nossa vida deve ser uma vida de adoração a Ele. E aí então nós entramos no propósito, o título da nossa reflexão. Como isso então se manifesta, ou deve se manifestar a partir dessas verdades, no culto público, que é essa reunião. Quando a igreja se reúne, o que deve ter? O que deve, o que pode e o que não deve. Nós vamos ver, o texto diz lá, depois de reconhecer que o homem deve adorar a Deus, ela continua. Mas a maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por Ele mesmo. Aqui a gente já tem uma base. Como é que eu devo adorar a Deus? De jeito que Ele estabelece. E que está bem delimitada por sua própria vontade revelada, para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas. Isso aqui foi escrito há 400 anos. Nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não descrito nas Escrituras. Então, como é que deve ser? De acordo com o que Deus diz. E o que Deus diz, onde está na Bíblia? Irmãos, não tem como fugir da Escritura. Não tem, ou é ela ou é nada. Não se acrescenta nada à Escritura. O catolicismo faz isso. É a Bíblia mais a tradição. No fim, a tradição se sobrepõe à Escritura. O que é liturgia? É esse momento aqui. Então, o que deve ter na hora do culto? A liturgia é esse momento. Por que nós fazemos o que fazemos? E aqui diz uma definição de liturgia. Liturgia é a palavra que nós usamos para esse momento do culto a Deus. É um conjunto de elementos e práticas do culto público a Deus, como orações, cânticos, leitura da palavra, exposição da Bíblia,
a ceia, batismo e ofertas que são instituídos por uma igreja. Não a igreja, a denominação, mas Deus estabelece em sua palavra. E um dos erros mais comuns hoje no evangelicalismo é sair desse princípio. Há uma única maneira aceitável de cultuar a Deus, o texto diz, instituída por Ele mesmo, de acordo com a palavra dEle, e não com a imaginação humana. Qual é a regra? Qual é essa regra que nós temos então? Como que a palavra diz? Como é que eu posso discernir o que a palavra de Deus diz? Afinal, a Bíblia não diz assim, lá no Novo Testamento, Paulo quando escreve as suas cartas, ele fala assim, irmãos, o culto tem que começar às 9:30 da manhã, ele tem que começar com uma oração, leitura da Bíblia, depois louvor, depois oração, depois as crianças. Não, ele não diz isso. Como é que nós devemos então saber se nós estamos de acordo com a Escritura? E aí é um princípio que nós cremos e que nos norteia. É o princípio regulador, eu prefiro a palavra norteador, ele nos dá um norte para o culto. O que é esse princípio? E aqui é muito importante. É a designação dada à forma de como os cristãos reformados compreendem, porque nós temos uma distinção, nós vamos ver isso, do culto público a Deus. De acordo com esse princípio, e aqui está a base, Deus só deve ser adorado da forma que Ele mesmo requer nas Escrituras. Alguns vão dizer, se Deus não proíbe, a gente pode fazer. Mas não, para nós é assim, se Deus não diz nada, a gente não faz. E é isso. O que acontece nos cultos da igreja hoje evangélica? O princípio maior deles é assim, Deus não diz nada contra isso, então a gente pode fazer. Sem contar quando, por exemplo, citam textos fora do contexto para justificar uma prática no culto. Já viram aquela expressão? Bom, Davi dançou, eu também quero dançar. E isso tem na igreja hoje, mas tem de monte. Isso é regular? Não, não é. Davi não dançou num culto. A realidade era outra. Mas a gente pega aquele texto, porque eu gosto disso aqui, tem que ter, então vamos lá e joga um texto ali. Como as pessoas não examinam a Escritura, elas não é verdade, está lá, então vamos fazer também. E aí nós vamos então entrar em alguns dos critérios. Primeiro, Deuteronômio capítulo 12, versos 1 e 32. O que está acontecendo aqui? Deus então, Ele tirou o povo da escravidão e agora eles vão entrar em Canaã. Isso é muito importante, irmãos. Eles vão entrar em Canaã. Canaã está desabitada? Não, Canaã está cheia de gente que cultua o quê? Tudo quanto é falso Deus. Eles cultuam, tem práticas pagãs. E Deus fala assim, vocês vão entrar lá, mas vocês não vão fazer nada do que eles fazem. Não tragam as práticas deles para o meu culto. E aí então, se você ler lá, Deuteronômio capítulo 12, todo o capítulo, Deus vai estabelecer critérios de como deveria ser o culto no Antigo Testamento, que apontava para Cristo. E mas o que tem lá não é para nós. Sim, mas o princípio é. Olha o que diz então Deuteronômio capítulo 12, verso 1 e o 32. Moisés está dizendo, esses são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir. Ele está falando do culto, da reunião pública do povo de Deus. Enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Vocês vão entrar lá, não tragam aquelas práticas para o meio do povo de Deus. Ele está deixando claro, e aí ele vai listar. Ele diz assim, apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem lhe tirem coisa alguma. Então estava muito claro. No Novo Testamento a gente não tem isso, mas o princípio está lá. Um dos textos, e esse é um texto muito sério, e que nos faz tremer, é de Levítico capítulo 10, versos 1 a 3.
O que está acontecendo aqui? Nadab e Abiú eram filhos do sacerdote Arão. Eles, na sequência, eles seriam sacerdotes. Mas aí, nós não sabemos o motivo, não sabemos que eles fizeram alguma coisa errada. Eles vão e prestam um culto a Deus, da maneira que Deus não estabeleceu. E olha só o que Deus faz. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso, e trouxeram fogo estranho para o Senhor, ou perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Eu estou vendo na versão NVI. Então, o que eles fizeram? Deus havia ordenado que tinha que ter um fogo lá, que era no lugar santo. Aquele fogo não poderia ser apagado, aquilo lá representava a presença de Deus, a santidade de Deus. Aquele fogo tinha que ser usado, que o fogo que Deus mandou. Mas eles, se achando filho do sacerdote, foram lá e pegaram fogo em alguma outra fonte e levaram para lá. Foi isso que aconteceu. Então, saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Na hora que eles fizeram isso, Deus mandou fogo e matou aqueles homens na frente do pai deles. Verso 3. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Daí a simbologia do fogo, uma delas. À vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Imagina aquela situação. Eles não poderiam assumir, porque o sacerdote era ele, eles assumiriam depois da morte dele. Mas eles se acharam no direito. O Senhor então age de maneira santa, que ele exige. Eles trouxeram fogo estranho. Fogo estranho, nós não sabemos especificamente, mas o que é claro no texto é que eles trouxeram algo que Deus não havia ordenado, de uma fonte que não era de Deus, mas a intenção deles era boa, a intenção era tão boa. Intenção a partir de onde? A nossa base é a Escritura. O irmão John Gill, comentando sobre isso, ele diz: no lugar santo, o lugar santo, se você vê no templo, antes do Santíssimo, que era o lugar santíssimo onde a presença de Deus se manifestava, ali havia a arca, as tábuas da lei. Lá o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano somente, porque aquilo ali era um lugar sagrado, representava a presença de Deus. Mas havia uma antessala que era o lugar santo, e ali então estava o incensário. O fogo trazido por Nadab e Abiú não foi retirado do altar de holocaustos ordenado por Deus, do fogo que desceu do céu, como deveria ser, conforme Levítico 9:4. Mas um fogo comum, e assim chamado estranho. Eles agiram assim por sua própria mente e não por ordem de Deus. Esta função pertencia a Arão e não a eles. Mas bem claro, o fogo tinha que ser o fogo que Deus mandou e não um fogo estranho. Mas sem qualquer instrução e direção, eles correram para o lugar sagrado com seus incensários e ofereceram um incenso estranho, e Deus naquela hora os matou. Graças a Deus que isso não acontece hoje. Porque o que tem de fogo estranho no meio da igreja é incontável. Ele não age, então ele liberou. Não, ele continua sendo santo. Ele continua sendo santo. Por isso que a gente está falando, se nós vivemos, não, tudo bem, eu vivo do jeito, eu venho aqui, e nós estamos achando que esse momento aqui eu posso, eu estou cantando, e a minha vida não tem nada a ver com Deus lá, cuidado com esse fogo estranho. Sem contar daqueles que não vivem nada lá fora, e quando tem a reunião de Deus, trazem um monte de coisa que não está prescrita na Escritura. Irmãos, isso é muito sério. Foi Deus que fez isso aqui, não foi o diabo não, foi Deus. O que isso deve trazer a nós, irmãos? Temor, tremor e reverência diante de Deus. Deus não teve misericórdia. Aqueles homens sem temor e reverência quiseram cultuar a Deus do seu jeito. A realidade
Irmãos, esse aqui é um momento sério. É um momento de alegria, de celebração. Eu não preciso ter medo de Deus. Não. Para nós que cremos no Evangelho, é um trono de graça. Ele renova suas misericórdias sobre nós, Ele nos perdoa, Ele nos amou em Cristo, mas nada disso implica que eu vou fazer qualquer coisa para Ele. É assim. Não. Tem que haver temor e reverência, junto de alegria, mas reverência. O que pode então ter no culto? E aí nós vamos ver alguns princípios da Escritura. O que deve, à luz da Escritura, estar presente no culto público a Deus? Vocês entendem? Por que não faz isso aí? Porque não está na Bíblia. Mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz bastante coisa. Mas então as pessoas gostam. As pessoas gostam. Mas o culto é para Deus, não é para pessoas. O culto, irmãos, o culto não é para agradar nem eu, nem você. Eu gosto mais desse estilo de música. O que eu e vocês gostamos não interessa. É claro que quanto mais eu conheço ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Mais o que agrada a Ele vai me agradar também. O que não deve, ou melhor, o que deve estar no culto? Primeiro, pregação a partir da Bíblia. Eu já vi pastores falando para 200 pastores com uma igreja e ele não abriu a Bíblia. Dando técnico. Hoje, motivacional. Vai lá e fala coisa. Eu falei na semana passada, você vai numa palestra motivacional e vai num culto, é a mesma coisa. O que deve ter no culto? Pregação a partir da Bíblia. Obviamente, a gente não vai ler essas referências, tem várias outras. Isso aqui está, pregação a partir da Bíblia, está na Bíblia isso aqui, isso é base. Mas o que nós podemos ver, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 2, interessante. Paulo está instruindo Timóteo. Timóteo quem que era? Pastor de pastores, inclusive. Olha o que ele diz. Paulo está falando para Timóteo. Veja se a palavra de Deus é atual ou não. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, então, Timóteo, quando você vai fazer qualquer coisa, não é para os homens, não. Não é nem na minha presença, Timóteo. Não se preocupe comigo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, Timóteo, pregue a palavra. Você não tem nada para falar de você, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo para fazer o quê, Timóteo? Pregar a palavra. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, de acordo com a palavra. Qualquer coisa na mente do homem para atrair pessoas para Jesus, para ganhar pessoas para Jesus, que não estejam na palavra, não vai atrair pessoas para Jesus, não vai ganhar pessoas para Jesus, pode ganhar para a minha religião, para o meu grupo, mas não para Cristo. E eu e vocês, eu tenho certeza que você já viu de tudo. Eu já vi, já fiz e falo com tristeza. Palavra. Segundo, leitura da palavra. Não entende. A pessoa é ignorante. Intelectuais e ignorantes entendem a palavra se o Espírito Santo pegar aquela palavra e gerar fé na vida dela. Pronto, acabou. Não depende da minha argumentação, da minha técnica, do slide bem elaboradinho, cores vermelhas ali, escrito em preto aqui, bem arrumadinho. Nada disso conta. Conta é se Deus pegar a palavra da boca de um pecador e pela ação do Espírito Santo gerar vida naquela pessoa, seja um intelectual, seja um ignorante, e aí então ela vai crer. Pela palavra. O poder está na palavra, não no livro, mas no Deus que inspirou a palavra que é viva. Outro texto, nós temos que basear isso aqui na palavra. Leitura da palavra, Paulo para Timóteo, 1 Timóteo 4:13. Veja, irmãos, a referência aqui é um resumo, há outras. Diz assim:
Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Por que tem palavra? Por causa disso. Irmãos, eu já ouvi de gente de culto que diz assim, não, no culto de domingo, uma grande igreja, não, no culto de domingo nós não pregamos. Você faz o quê? Nós chamamos para quarta-feira. Mas que estratégia sensacional! Uma igreja nos Estados Unidos que foi seguida nesse método por muitas no Brasil. Sabe o que aconteceu com o pastor? Adivinha. É um apóstata da fé. Mas ele inventou e todo mundo achou sensacional. O que deve ter no culto? Bom, pregação, leitura e ouvir a palavra. Mas é isso aí. A audição da palavra, ouvir a palavra. Por que as pessoas precisam ouvir da palavra? Porque elas não precisam saber da capacidade mental e intelectual do pregador, se é que ele tem qualquer uma. Romanos capítulo 10, verso 14. Essa pergunta, qualquer um de nós consegue entender o significado dela. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Não dá para invocar alguém que você nunca ouviu falar. Para crer, o que precisa? Como crerão daquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pregue a partir de onde? Da palavra, da Bíblia, da Escritura, que não precisa ser atualizada. E que não tem nenhuma bobagem. E que pastores que gostam, eles sabem como atrair pessoas, eles são intelectuais. Eles gostam de jogar coisinha no ouvido das pessoas que querem ouvir besteira e vão lá para ouvi-lo. E se deliciam com aquilo. O que deve ter? Sacramentos. A administração dos sacramentos. Batismo e ceia do Senhor. Os únicos sacramentos, sinais, que tem uma realidade espiritual por trás, mas que mostram que Deus ordenou no Novo Testamento para a igreja. Mateus capítulo 28, verso 19, 1 Coríntios 11, 24 a 25. Por isso que nós temos a ceia do Senhor, por isso que nós batizamos, porque é bonito? Não, porque Deus manda na Bíblia. Jesus está falando para os seus discípulos, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é um dos sacramentos ordenados, mas o batismo é uma ordenança. E a outra ceia que nós fazemos em memória, que o Senhor mandou, façam isso. Jesus, em 1 Coríntios capítulo 11, e tendo dado graças, Paulo citando Jesus, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. O que mais que deve ter? Nós devemos orar. Não rezar. Rezar é repetir sem saber o que está acontecendo. Orar é falar com Deus. Orações, Hebreus capítulo 13, verso 18. Todas a ordenança e os textos estão aí, nós não temos como ver todos. Hebreus 13, 18 diz assim, orai por nós, pois estamos persuadidos e temos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Orar por quê? Por tudo. Para que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, para que o Senhor converta corações, para que o Senhor santifique aqueles que foram convertidos, para que o Senhor restaure a saúde de amados nossos, para que o Senhor faça a sua vontade. Tudo isso, orar é isso, é falar com Ele, por meio de Cristo. E o que deve ter, e por último, cânticos espirituais. Por que nós cantamos? Porque a Bíblia assim ensina. Aqui os textos, e nós devemos ver aqui Efésios capítulo 5, verso 19. Paulo está falando para os irmãos em Éfeso. Por isso, irmãos, nós enfatizamos tanto a reunião da igreja. Porque Deus estabeleceu a reunião de igreja para a gente crescer no relacionamento com Ele. Sabe como a gente vai crescer sozinho? Não vai. Não vai. Precisamos da igreja. Mas a igreja está cheia de gente. Eu e você.
Ei, você, cheio de gente com problema, com pecados para ser tratados. Mas sabe que Deus usa isso. Sabe como? Perdoar. Isso eu tenho que fazer sempre. E pedir perdão de vez em quando? Não, só de vez em quando. Deus usa isso, Ele nos humilha, Ele nos quebranta. Quando a gente às vezes fala de uma maneira com o irmão que não deveria, irmão, você me perdoa. Não deveria ter dito aquilo para você. Ou se o irmão errou, irmão, nós somos perdoados em Cristo. Estamos juntos. Deus usa isso. E o louvor é o que Paulo diz aqui, Efésios capítulo 5, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Por isso que eu não preciso de determinada música para estimular quem quer que seja para louvar a Deus, porque se essa pessoa não crê em Cristo, pode ser o heavy metal. Ela não vai adorar. Aliás, se ela crê, ela vai estranhar. Uma vez eu fui no culto, não era culto aquilo, era um show, né? Ele com a camisa assim, microfone sem fio, corria para lá e corria para lá. E aquela nada de louvor, só centrada no homem e tal, e saía correndo. E aí dava um pulo dessa altura e corria aqui, dava volta lá, e vinha para cá, estava ensopado de suor, cantando aquele monte de coisa que não tem nada a ver com culto a Deus e louvor, não. E tinha 300 pessoas naquela igreja e achava sensacional aquilo. Isso é louvor? Não, não é. Isso é culto? Não, não é. É qualquer coisa. Mas por que ele faz isso? Porque as pessoas gostam disso. E elas fazem para ganhar Jesus, para ganhar as pessoas para Jesus. Não. Por isso que às vezes nós conversamos aqui, os irmãos do ministério, da música, enfatizamos dos hinos, porque eles trazem verdades da palavra. Tá? Claro que há irmãos hoje que têm composto cânticos contemporâneos maravilhosos, e esses a gente pode cantar. Deve. Por que a gente canta? Porque a palavra estabelece. E o que pode estar presente? Nós falamos o que deve ter, o que pode estar presente? A reunião no dia do Senhor, como hoje. Nós vemos isso como princípio. Hoje não é mais sagrado que amanhã. Mas como a igreja se reunia no início da igreja, no primeiro dia da semana, Atos capítulo 20, por exemplo, verso 7, é que nós nos reunimos no domingo. Por quê? Porque o domingo nos remonta ao dia da ressurreição. E por isso que a igreja começou a se reunir aos domingos. Mas nos domingos não substitui o sábado da lei. Atos capítulo 20, verso 7, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. E a gente vê outros textos. Por isso que nós nos reunimos. Não nos reunimos porque o catolicismo instituiu, como adventistas querem dizer, que foi Constantino que ensinou. Não é nada disso, é porque está na Bíblia, antes mesmo do catolicismo existir. É porque a Escritura diz, e é por isso que nós nos reunimos. Mas nós nos reunimos também quarta, quinta, aliás, terça-feira, se Deus quiser, não nessa, em breve a gente vai voltar às 6h30, e quanto mais, melhor, com equilíbrio, equilibrando a nossa casa, mais melhor. Estudar a palavra, reunir, podemos louvar aqui, podemos cantar aqui, podemos ter a ceia do Senhor em outro lugar, podemos também. Além da reunião, dízimos e ofertas, 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. Por que nós temos? Alguns irmãos optam por não ter, lembra, isso aqui é o que pode. Alguns irmãos optam por não ter, nós vemos como princípio. Nós enfatizamos que isso é feito por amor, graça, alegria, não como lei. Então nós temos esse momento. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, mais um texto que mostra a reunião da igreja no primeiro dia, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Vocês vão fazer para ajudar, e é o que a gente faz. De várias formas, apoiando irmãos que estão fora, numa manutenção da estrutura. É isso que nós fazemos por amor e de graça. O que deve ter isso? Ixi, mas você falou de um monte de coisa que está acontecendo aí que não está na Bíblia, e a gente não faz. Não coloca, apaga a luz, pinta de preto. Hoje está na moda pintar de preto. Vocês já ouviram falar isso ou não? Pinta tudo de preto, porque que destaca o pregador. Coisa incrível.
né? Põe luzes coloridas, dança, dança profética, dança e dança profética. O que é a dança profética? Não sei, eles inventaram isso. Por que a gente não faz isso? Porque não está na Bíblia. Isso não ajuda em nada, isso atrapalha. Show, gelo seco, tem de tudo hoje. Discoteca, tem culto de discoteca, tem de tudo. Nós não fazemos por quê? Porque a gente não quer inventar nada, não quer criar nada. A gente quer seguir o que a palavra de Deus diz. E sabe o que isso atrapalha também? Aí sim, o último texto, graças a Deus, quando fala o último texto, tem alguns que... graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Por que a gente não faz esse monte de coisa? E você chega em reuniões que não tem nada de ordem, é uma desordem, ninguém entende nada do que está acontecendo, porque Paulo está dizendo isso para uma igreja que acontecia muito isso. 1 Coríntios 14, 40, ele diz assim, que tudo deve ser feito com decência e ordem. Ah, mas aquilo lá é muito frio, frio do ar-condicionado até. Ah, só canta aqueles hinos antigos, aquelas músicas tudo parada, então vai para outro lugar que tem coisa legal. Lá tem bastante. Nós não inventamos, nós não queremos fazer nada. Eu já fiz muito isso. Teatro, teatrinho. Faz parte do culto? Não, não faz de jeito nenhum. Mas está representando Jesus. Não tem representação de Jesus. Você pode, às vezes, fazer isso em algum outro momento lá, mas não no culto. Não no culto a Deus. Aniversário do irmão. Vem aqui, irmão. Vamos cantar parabéns no culto. Não, parabéns é só para o Senhor. Eu poderia falar de várias coisas. Eu já fiz, irmãos, filme de Jesus. E a cena mais forte, a pessoa chora, vai lá na frente, no apelo. Aí no outro dia você vai falar, você vai entender o Evangelho. Não entendeu absolutamente nada do Evangelho. O apelo também não muda nada. Deus deve ser adorado de acordo com as regras que Ele estabeleceu na palavra. Mas Deus só pode ser adorado por quem creu no Evangelho. Você creu no Evangelho? Houve um momento na sua vida que você se arrependeu de seus pecados, ouviu que Cristo morreu por você e você creu naquilo pela ação soberana, graciosa e misericordiosa, amorosa do Espírito Santo. E então, porque Ele lhe deu vida, você se arrependeu dos seus pecados, você continua se arrependendo dos seus pecados. Você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você crê em Cristo que Ele não somente morreu por você, mas fez você morrer no corpo dele na cruz. Quanto mais essa verdade for real e mais nós andarmos com Ele, mais nós vamos entender que Ele é quem estabelece tudo que nós devemos fazer para a glória dEle.